tudo bem? Hoje a gente vai assistir aqui um vídeo que é do YouTube, tá? Que é sobre a Vitória, que ela explicando pra quem não assistiu ainda. Vamos assistir comigo aqui, por favor? Aqui é a Vitória Mineblocks e o vídeo de hoje não é nem um pouco feliz, tá? Infelizmente. Tem acontecido uma coisa na minha vida muito injusta e que eu preciso falar com vocês porque eu tô sendo silenciada. Primeiramente, eu tô sozinha nesse quarto aqui, tá? Eu vou pular essa parte, tá bom? De coisa. Vidro, pote, ele quebrava tudo tacando na parede, querendo causar medo em mim, na minha mãe. Ele ficava, quando eu usava regatinha assim e vinha o detalhezinho, ele ficava fixado naquela blusa, ficava olhando como se eu fosse um objeto. É nojento a níveis assim, exorbitantes, tá? E o que mais me revolta é que os órgãos públicos não acreditam na minha palavra e na da minha mãe. O meu pai já chegou a correr atrás da minha mãe com faca, ameaçando matar ela. Mano, com faca, Deus me livre. Gente, justiça pela Mineblocks. Já chegou a chegar na minha frente, isso tudo na minha frente. Ele colocava eu e minha mãe no carro e começava a correr em velocidade muito rápida para causar medo. E ele já chegou a quase bater várias vezes o carro, tá? Então, assim, ele tá denunciando a minha mãe, dizendo que ela tá me maltratando, que ela é uma péssima pessoa, uma péssima mãe. Sendo que tudo que ele tá denunciando a minha mãe é coisas que ele fez. Porque ele cometeu os crimes. Ele que me abusou. Ele que me colocava contra a minha mãe, tá? Ele falava que a minha mãe não gostava de mim. Ele falava pra mim que a minha mãe, ela não se importava comigo, sendo que a minha mãe morreria por mim, tá bom? A minha mãe faria de tudo, e ela faz de tudo por mim. Porque desde que eles se separaram, muita coisa aconteceu. Eu entrei em crises que eu tive que ser internada em hospitais psiquiátricos, tá? Eu tive que ser internada em clínicas porque eu tava tentando contra a minha própria vida. Eu tenho ideações suicidas por causa que o meu pai falava assim pra minha mãe: eu vou te enlouquecer até você se matar. Como eu disse, eu tive muitas crises. De todos os traumas que ele me deu. Mano, até hoje eu tô com medo daquele vídeo. Depois eu mostro pra vocês, já pra terminar isso aqui. Eu não tinha como eu não agir diferente. Me desculpa, mas eu não conseguiria não ter crises. Eu tenho crise de pânico, eu não consigo sair de casa, eu não consigo ir pra escola, porque a gente tem medida protetiva contra ele, e ele infringiu elas. Ele veio aqui em casa, ele tá de tornozeleira eletrônica, mas ele passa na frente da minha casa. E a justiça não age. Ninguém tá acreditando no meu lado. Eu fui ouvida uma vez, e nessa vez ainda banalizaram o que eu passei. Banalizaram os abusos, banalizaram tudo que ele fez. Agiram como se eu estivesse mentindo, agiram como se eu estivesse inventando aquilo tudo, porque ele manipulou todo mundo. Entendeu? É isso que ele é, manipulador a níveis extremos. Ele tem áudios prometendo acabar com a vida da minha mãe. E a justiça não leva isso em conta. Eu tive crises de ficar completamente fora de mim. Eu completamente assim, em pânico. E mesmo assim, não acreditam no meu lado da história. Porque dizem que, você não tem provas de que ele abusou você. Então todos os traumas não são provas. Porque a gente, enquanto estava sendo abusado, o que a gente ia fazer? A gente ia pegar um celular e começar a gravar pra ele matar a gente na mesma hora? Eu acho que ninguém tá entendendo aqui da justiça daqui da minha cidade, que eu moro em Tianguá, Ceará. E eu quero denunciar o Conselho Tutelar. Porque... Mano, eu acredito na Mineblocks. Se eu ofender, mas eu acredito nela. Eu entendo ela. Se eu fosse a justiça, eu já prendia o pai dela na hora e declararia a morte dele. Ninguém tá dando voz às vítimas de verdade, estão dando voz ao abusador, entendeu? Porque o Conselho Tutelar dá informação pra ele, porque ele já foi motorista do Conselho Tutelar aqui de Tianguá, e ele tem essas amizades. Que ele já andou com o Conselho Tutelar fazendo essas coisas com a Mineblocks. Deus me defenderá. Enfim, vamos continuar assistindo. As coisas do processo que ele não poderia saber. Ele foi na minha escola, mesmo tendo medida protetiva.
A minha mãe tenta ao máximo não falar como tá o processo, porque isso já me deu diversas crises. Um oficial de justiça veio na minha casa porque ele pediu para tirarem a medida protetiva. Por que ele quer que a gente tire a medida protetiva? Porque ele quer ficar passando aqui, mesmo com tornozeleira eletrônica, ele continua passando aqui na frente. Ele quer fazer medo, ele quer torturar, porque ele ama isso. Ele ama torturar. Eu conheço o meu pai. Ele não é quem ele aparenta ser. Ele é manipulador. Então, assim, antes que pensem ai, mas é porque ele tem algumas fotos de quando eu era pequena, ele tem alguns áudios de quando eu era pequena e quando a minha mãe ainda estava casada com ele, né? Como tipo assim, ai, porque você demonstrava muito amor pelo seu pai, é óbvio. Eu era uma criança. Que criança que não vai amar o pai? Eu não entendia que o que ele fazia era errado. Eu não tenho nem palavras para descrever o tamanho da injustiça que eu estou vivendo na minha vida e com a da minha mãe. Já não basta todos os traumas que ele causou, a gente ainda tendo que passar por tudo isso. Ele querendo a minha guarda pra quê? O que ele quer fazer comigo? Isso é um absurdo. Mini Black, ele quer te manipular até você se matar. Ele quer a vida da você e da sua mãe. Recado tá guardado. Completamente absurdo. Eu não queria ter que transformar o meu canal, infelizmente ter que falar sobre isso no meu canal, mas é a única forma, porque a justiça não está sendo feita. E se não querem me ouvir, eu vou fazer com que eu seja ouvida, entendeu? Então, assim, saiba, Conselho Tutelar e Ministério Público, que o que vocês estão fazendo é um absurdo. Vocês não estão acreditando na versão da vítima. Vocês estão preferindo escutar um abusador. Isso é um absurdo. Eu não tenho nem palavras para descrever o tamanho do choque que eu tenho, tá? Tudo que ele tá denunciando, o cárcere privado, maus tratos, era tudo isso. Mano, isso é muito, muito caso de família. Isso é muito manipulador. Pra minha mente, pra mente da minha irmã, da minha avó e da minha mãe. Fazia. Era exatamente isso que ele cometia. Ele proibiu eu e minha mãe de a gente sair de casa. A gente não podia sair de casa, meu pai do céu. Mano do céu, que pai que faz isso com uma criança e com uma mãe, né? Quem faz isso? Nem meu pai, pessoal. Eu sei, meu pai é um homem que vive no mundo das drogas, mas ele não é de fazer isso. Quantas vezes eu já fui lá na casa da minha mãe pra ver ele batendo na cara da minha mãe? Quantas vezes eu já vi minha mãe gritando na noite enquanto eu tava dormindo? Meu Deus do céu, Money Block, você tá numa situação que só Deus sabe. casa. E se saísse, ele surtava e quebrava as coisas. Tô cansada de ter que viver com medo, porque eu tenho medo de sair de casa. Porque eu sinto como se ele estivesse me vigiando. Eu não tô indo pra escola, eu tô tendo que estudar em casa, porque eu tenho medo. Eu não aguento mais ter medo. O meu avô é mais pai do que o meu próprio pai biológico, tá? A minha avó é a minha segunda mãe. Eu tenho duas mães, a minha mãe mesmo e a minha avó. Mas o Jorge não se encaixa nisso. O meu pai não se encaixa nisso. Ele não é família. Ele só é genitor. Mas ele não é família. Ele não é um pai de verdade. Porque um pai que ama não faz as coisas horrendas que ele fez. Então eu venho aqui pedir justiça, tá? Porque eu não aguento mais não ser ouvida. Eu quero pedir perdão se isso causou gatilho pra alguém, mas é o que tá acontecendo. Eu não posso esconder mais isso, porque vocês me acompanharam desde que eu tinha 8 anos, então vocês merecem saber. Mano, genérico de qualidade tem que ser pra todo. esse cara é um monstro, completo monstro. Agora, como prometido, eu vou mostrar o vídeo. Pessoal, tô quase chegando a 200 inscritos. Se inscreve no meu canal, por favor. Primeiro, a gente tem que ir no canal do Se você usar Essa garota, ela fez um vídeo que dá provas de
dá provas de que tudo isso que a Mini Blocks acabou de falar desse vídeo é tudo verdade. E eu posso provar com o vídeo da minha amiguinha, Kalina. Se inscreve no canal dela, senão você vai morrer e vai ficar calvo quando acordar amanhã. Enfim. Mano, ela tá enlouquecendo. Eu tava escutando ela batendo alguma coisa, sabe? Enfim, seu monstro, seu traidor, quero que você morra de uma vez por todas, que você vai pro fim do inferno. O vídeo mais triste é esse da Vitória Moneyblocks simplesmente está numa crise dentro da ambulância, gritando que o genitor iria tirar a vida dela. No relato em que a Vitória expôs toda essa situação, ela chegou a relatar sobre alguns problemas psicológicos que toda a situação trouxe para a vida dela, e até mesmo algumas crises. Não foi divulgado como uma crise esse vídeo a seguir, mas dá para escutar o desespero da Vitória e imaginar que o genitor poderia vir tirar a vida dela. Até mesmo para escutar que a mãe dela estava ao lado dela, tentando acalmar ela naquele momento. O próprio Alisson, que é quem publicou esse vídeo no perfil dele, quem está também ajudando, né, a divulgar todo esse caso. Vou até mesmo mencionar na legenda. Recentemente, segundo os relatos, mãe, irmã e advogado ainda foram questionados sobre o motivo do genitor não poder se aproximar da própria filha. O vídeo responde por si. Isso não é o suficiente. E chegou a publicar essa atualização aqui também dizendo que, segundo os relatos, novas medidas e encaminhamento já começaram a ser tomadas diante da gravidade do caso, e as próximas horas podem ser decisivas. Antes mesmo, ele chegou a publicar que ele foi bloqueado pelo Instagram do Conselho Tutelar de Tianguá. Chegou a publicar essa nota de repúdio e esclarecimento. Quero até mesmo mencionar que eles vão procurar medidas judiciais e administrativas diante da gravidade das acusações. E aí que muitas pessoas ficaram ainda mais revoltadas porque, ao invés de investigar, vai entrar com um processo. A garota precisou se expor para exigir medidas que garantissem a segurança dela e da mãe dela. É muito triste toda essa situação porque o que a Vitória e a mãe dela buscam é por proteção, principalmente vinda dos órgãos públicos. Outra coisa também é que a Vitória e a mãe dela, elas têm uma medida protetiva contra o genitor e não pode se aproximar delas, e sempre quando ele se aproxima, elas recebem uma notificação na qual a Vitória já chegou até mesmo a expor. Segundo o perfil do Alisson, simplesmente elas tiveram que escutar que os alertas são vagos. Foi isso que, segundo a mãe da Vitória, ela ouviu após diversos descumprimentos da medida protetiva. O vídeo mais triste é esse da Vitória. Muito obrigada, Karina, por o vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal e deixa o like. Tchau!